E aí, povo? Meninos e meninas, bateria 12. Aqui eu queria apresentar para vocês o tal de Teorema de Pitágoras. O tal de Teorema de Pitágoras e mostrar para vocês como os assuntos eles se encaixam. Um vai encontrando o outro. Porque um pouquinho antes a gente falou de... Ou melhor, um pouquinho depois a gente vai falar de expressão algébrica. Expressão algébrica. E sempre que eu falar de expressão algébrica, eu quero que venha na cabeça de vocês quem que é a tal da expressão numérica. Expressão numérica é aquela coisa assim, ó. 2 menos 3 vezes 7 menos, sei lá, 11. Tudo isso dividido por 14 mais 3. Pronto. E qual que seria a cara da minha expressão algébrica? Deixa eu apagar essa sujeirinha aqui. Apaguei. Enquanto a gente tem isso daqui como expressão numérica, nossa expressão algébrica ela apareceria com uma cara tipo assim: 2x mais 4y quadrado menos 2v que multiplica 5 menos x, por exemplo. Isso aqui teria a cara da expressão algébrica e lá em cima a expressão numérica. Numérica algébrica, certo? Tá, professor, mas como é que eu consigo relacionar uma coisa com a outra? Nesse menino aí que a gente chama de Teorema de Pitágoras, nesse fofo, a gente tem isso aqui, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu destacar só isso aqui, eu vou estar falando de uma expressãozinha. É uma pequena expressão algébrica. Eu podia pegar isso aqui, por exemplo, multiplicar aqui por BC menos C ao cubo, tá vendo? Uma expressão algébrica um pouco maiorzinha. A única coisa que a gente poderia fazer com ela seria simplificar. Mas a gente não está falando de uma expressão algébrica simplesmente. Aqui a gente vai falar de uma propriedadezinha que relaciona, digamos assim, poderíamos dizer o a ao quadrado com essa outra parte aqui que é o b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? A única coisa que eu pedi nesse exercício é para vocês apresentarem mais 4 exemplos. Eu vou colocar aqui mais dois, só para vocês terem noção, e vou mostrar como na maioria das vezes a gente usa o tal do Teorema de Pitágoras, tá bom? Então aqui eu já coloquei lá a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, se eu tiver esse lado aqui ao quadrado, eu posso dizer para vocês com certeza, é claro, e ele tiver nesse contexto, né? Dentro de um triângulo retângulo. Isso aqui não serve em qualquer triângulo, não serve em qualquer lugar não, viu gente? Isso serve dentro dessas condições. Aqui eu vou poder dizer o quê? Que o a ao quadrado, que é a mesma coisa que a vezes a, é igual ao tal de um b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, isso aqui é b vezes b mais c vezes c. Legal, né? Ou seja, isso aqui que a gente chama de hipotenusa, hipotenusa ao quadrado, é igual ao b ao quadrado mais o c ao quadrado. Matematicamente a gente diz o quê? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Assustei, né? Esses lados menores do triângulo são aqueles que a gente chama de cateto. O lado maior do triângulo retângulo enfatiza o que é retângulo, ou seja, aqui tem que ser assim, ó, tem que ser um triângulo retângulo. É a hipotenusa. Esse lado aqui, que nesse caso é o A, ele é o que a gente chama de hipotenusa, que é quem está olhando ali para 90 graus. Esse bicho aqui é 90 graus, tá bom? Então a gente tem essa propriedade. Como é que a gente usa a maioria das vezes esse negócio? Olha lá o que eu coloquei, que 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Inclusive tem a representação geométrica aqui, ó. Se eu pegar esse quadradão aqui e vocês contarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5. Vocês vão ver que se vocês contarem essa área,
vocês vão ver que ela vai ser a mesma desse bicho somado com esse outro bicho. Vai dar 25, que nem aparece ali. Ó. 25 é igual a 16 mais 9. Show de bola. Show de bola. É isso que o Teorema de Pitágoras fala. Como que isso aí vai aparecer na grande maioria dos exercícios? Bom, a gente vai ter que decorar isso, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais o outro ao quadrado. Tá? Como que isso aqui aparece na grande maioria das vezes? Você tem, por exemplo, aqui e tem esse aqui e você tem que descobrir quem que é o A. Ou então aparece assim, ó. Você tem aqui e tem que descobrir quem que é o C. Aqui tá fácil que a gente sabe que é 5, 4 e 3. Os lados ali, né? E se a gente tivesse, por exemplo, deixa eu pescar um exemplo aqui. Minuto. Pá, olha lá. Aqui eu coloquei um exemplo. Se eu tivesse aqui 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui eu não tenho quem que é esse C. A gente precisa descobrir quem que é esse menino aí. Como é que descobre quem que é esse carinha? A gente resolve a equação. 10 ao quadrado, todo mundo sabe desde filhotinho que é 100. Eu tenho 6 ao quadrado, ele vem para o outro lado, fica menos. 6 ao quadrado é 36. Pá, 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 pá. 100 menos 36, opa, 64. Olha o professor esquecendo aqui. Não pode esquecer do quadrado. Então, temos que 64 é igual a C ao quadrado. Isso pode estar escrito assim, isso pode estar escrito assim, que a gente está falando da mesma coisa. Foi? Foi? Isso quer dizer o quê? Eu tenho alguém que ao quadrado, ele vezes ele mesmo, dá 64. Como assim? C ao quadrado é C vezes C, né? Aí a pergunta que fica é, quem é esse menininho aqui? Que número que ele mesmo dá 64? 8? Aí, gente, é 8. 8 ao quadrado dá 64. Então, o 8 vai ser o meu C. Sim? A grande maioria das vezes aparece assim, você tem dois deles e descobre o terceiro. Os exercícios mais complicados vão enrolar um pouquinho mais toda essa teoria, tá bom? Então aí a gente relacionou o quê? O famosíssimo Teorema de Pitágoras, que quem não conhecia conhece agora, com toda essa fala quanto à expressão algébrica. Beleza? Beijos e abraços, bye bye.